Fiz assim uma apresentação bem pequenina, porque a ideia aqui também é passar conteúdo e até para vocês poderem tomar nota. E então, o webinar de hoje, a temática ou a live de hoje é como recuperar a energia física e bem-estar em 2025 com um detox. E para quem não me conhece, para quem está aqui e ainda não me conhece, portanto, o meu nome é Diana Lourenço, não é? Sou farmacêutica, já desde 2006. Trabalhei em farmácia, já fui diretora técnica, já fui de farmácia, já fui delegada de informação médica também, já passei sempre várias coisas. Sou também aromaterapeuta certificada, aromaterapeuta científica profissional, é este o mesmo o curso, o nome do curso que eu fiz, aromaterapia científica profissional, portanto é uma coisa assim com muita química e pronto, tudo a ver, né? Sou farmacêutica, portanto tinha que ser. Tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Considero-me uma eterna estudante, porque, embora tenha acabado a faculdade já em 2006, até à data nunca parei de estudar e continuo a estudar. E, obviamente, sou uma apaixonada pela natureza, porque cada vez mais tenho provas e acho que uma pessoa, se estiver atenta, percebe isso. Deus fez tudo muito bem feito e nós temos na natureza tudo aquilo que precisamos para nos tratarmos em termos físicos, em termos emocionais, em termos energéticos e espirituais também. Está cá tudo. A gente só tem é que saber o que utilizar e como utilizar. E foi muito desse conhecimento que se perdeu ao longo dos séculos. E então, o objetivo deste webinar foi passar aqui um bocadinho de informação de como desintoxicar o organismo de forma natural após as festas. E, portanto, aquilo que vamos abordar um bocadinho hoje é a importância de fazer uma desintoxicação, não só depois das festas. Eu normalmente recomendo fazer esta desintoxicação na transição das estações, a primavera e o outono, e depois das festas também, porque a primavera e o outono, nós somos animais, às vezes esquecemos disto. E tal como esta transição de estação mexe com os animais e com as plantas, também mexe connosco. Nós é que pensamos que estamos de janeiro a dezembro sempre no mesmo nível, mas não é bem assim, não é? E depois, quais são, efetivamente, os métodos naturais que há para desintoxicarmos? E aqui eu vou abordar a aromoterapia, a fitoterapia e a homeopatia. Para quem não sabe, a aromoterapia é a utilização de óleos essenciais que são extraídos de plantas medicinais aromáticas, portanto têm cheiro. A fitoterapia é uma terapia que utiliza plantas medicinais, por causa das infusões, dos chás, dos suplementos, ok? E das tinturas. E a homeopatia utiliza basicamente tinturas mães de plantas também, ou não. Às vezes há tinturas de minerais altamente diluídas, mas que também têm um efeito sobre o nosso organismo. E então, primeira coisa, mas por que raio é que eu vim falar de um detox, não é? Porquê é que se deve fazer um detox? Normalmente, e mesmo as pessoas mais regradas durante esta época das festas, nomeadamente Natal e Ano Novo, é habitual comermos uns petiscos, nem que não seja só um sonho, ou uma filhós, ou até no bacalhau às vezes a gente abusa, e mesmo nas sobremesas, e depois é o bolinho, depois é o bolo rainha, depois é o bolo rei, portanto, há sempre uma alteração à nossa alimentação habitual e, portanto, há aqui algum consumo adicional de açúcar, de gorduras, e para quem gosta, obviamente, regar com um bom vinho ou um champanhe na passagem de ano e, portanto, o álcool também. Todos estes são alimentos, obviamente, nós ingerimos de uma maneira normal durante o dia, não é? Nós todos temos que ter refeições, mesmo o pessoal que faz jejum intermitente faz refeições, mas tudo que seja exagero subcarregam os nossos órgãos, principalmente aqueles que são responsáveis pela desintoxicação e eliminação, como é o caso do fígado e dos rins. Para quem não sabe, o fígado metaboliza, ou seja, processa tudo aquilo que nós ingerimos e que entra na nossa corrente sanguínea, a nível intestinal, e os rins são responsáveis por eliminar toxinas e produtos e derivados das nossas reações das nossas células, portanto, tudo aquilo que não serve ao nosso corpo deve ser eliminado. Uma das vias de eliminação do nosso corpo é os rins. Temos depois também a parte do intestino, por causa da bilis que é produzida no fígado e que é descarregada lá, e também pela pele. Não sei se vocês já se aperceberam, há pessoas que às vezes conseguem ter esta consciência, principalmente quando estão doentes, o nosso odor muda, o suor, o cheiro da transpiração muda quando estamos doentes. Portanto, para as pessoas que normalmente andam atentas a estas coisas, notam essa diferença. Portanto, a pele também é um dos nossos órgãos excretores, portanto, que eliminam coisas que não devem estar cá. E, obviamente, Deus fez tudo muito bem feito, o nosso corpo tem capacidade de se desintoxicar, certo? De eliminar as toxinas. Todos estes sistemas que eu vos acabei de falar
são métodos que o nosso corpo utiliza para eliminar aquilo que não serve. Mas quando são sobrecarregados, às vezes é preciso dar aqui uma ajudinha extra para voltarmos, ou para, não é voltarmos, mas conseguirmos recuperar o nosso estado saudável mais rapidamente, não é? É como eu costumo dizer, às vezes as pessoas ficam constipadas ou constipadas, não com gripe, mas mesmo com gripe muitas vezes também. A diferença entre uma coisa e outra é que na gripe há febre e na constipação não há, porque de resto, em termos de sintomas, é semelhante. Mas vocês já ouviram dizer que há pessoas que ficam constipadas o inverno inteiro, certo? E muitas vezes não querem fazer uma simples vitamina C ou uma vitamina D, porque acham que aquilo não ajuda. Posso-vos dizer de experiência própria comigo mesma, também me constipo, não é? Embora faça prevenção, também há alturas em que também me constipo. A verdade é que eu, em 24, 48 horas, o meu corpo está recuperado. Enquanto que a maior parte das pessoas, de semanas, até voltar ao nível de energia normal, não é? Portanto, às vezes faz diferença tomarmos uma coisa ou outra para ajudar. E quando eu digo tomar, não me refiro a medicamentos, não me refiro a antigripais, porque eu já não tomo um antigripal, sei lá, há mais de 10 anos. Portanto, há soluções naturais que nos ajudam muito mais rapidamente a recuperar o nosso estado, o nosso nível energético normal. E então, quais são normalmente os sintomas mais comuns de uma intoxicação em termos de organismo? Ou seja, quando é que o nosso organismo nos diz, porque o nosso corpo fala connosco e é preciso saber ouvi-lo, o nosso corpo nos diz: epá, estás, usaste, isto está demasiado, precisa aqui de um reset, como eu costumo dizer. Quando a pessoa sente um cansaço constante, mesmo depois de uma boa noite de sono, acorda cansado, sempre sem energia, não é? Aquela sensação também de inchaço a nível abdominal, parece que a barriga está sempre inchada, há ali uma sensação de peso na barriga, aqui na zona abdominal, a pessoa está desconfortável, não sabe bem o que tem, mas está desconfortável. Muitas vezes também se manifesta na pele, ou porque fica com mais oleosidade, a pele fica, por exemplo, com acne, ou fica com eritemas, fica assim mais avermelhada. Portanto, lembrem-se que a pele também é um órgão excretor, também elimina toxinas. Portanto, elas ao serem eliminadas, também às vezes há sinais na nossa pele de que a coisa não está bem. Pois há pessoas que também se queixam muito da dificuldade digestiva, parece que costumam dizer muitas vezes, parece que não consigo fazer a digestão das coisas, a minha digestão é lenta, não é? Há pessoas que ficam assim, por exemplo, também com aquela sensação de infartamento, não é? Parece que comem pouco, mas parece que já estão cheias, aquele desconforto geral. E, obviamente há pessoas que depois ficam ali com os problemas de prisão de ventre, não é? A chamada obstipação. Ou às vezes ao contrário, às vezes a descarga do corpo para querer eliminar é tanta que dá diarreia. E há o inverso também. Portanto, depende um bocadinho de pessoa para pessoa como é que isto depois também se processa. Hum, e comumente, e esta parte aqui dos desequilíbrios no humor, a principal é a irritabilidade. Isto é uma coisa que a medicina chinesa fala muito, que é muito curioso. Eles dizem que a irritabilidade está associada a um fígado intoxicado. Portanto, quando nós fervemos, não é numa tampa, é numa carica, não é? Quando o pessoal ferve numa carica ou qualquer coisa, fica logo a barafustar, a reclamar, não é? Está ali com aquele nível de irritabilidade muito alto. Isto acontece muito às mulheres na fase pré-menstrual, porque as hormonas também mexem muito. Ou às mulheres na fase ali que estão para entrar na menopausa, quando há ali as alterações hormonais, porque isto também mexe com o nosso fígado. A irritabilidade é uma característica comum. E, obviamente, a dificuldade na concentração. Portanto, está tudo intoxicado, o próprio cérebro dá sinal de que não está a aguentar, não consegue trabalhar direito. Portanto, todos estes sinais, e há pessoas que têm enxaquecas. Esqueci-me de colocar aqui. Há pessoas, quando têm o fígado muito intoxicado, têm tendência para terem enxaqueca, aquela dor de cabeça, não é? São sintomas de intoxicação, ou seja, é o nosso corpo a dizer-nos isto aqui por dentro está um caos. Temos que ajudar aqui, fazer aqui uma limpeza à casa. E então, quais são os benefícios? Já se depreende, né? Se os sintomas são aqueles, os benefícios de fazermos um detox ao nosso organismo de tempos a tempos, eu sou sincera, eu mais ou menos a cada 3 meses faço um. Lá está, primavera, depois ali a seguir às férias de verão, portanto antes de entrar no outono, e regras lá depois das festas. Às vezes, dependendo de como é que anda o meu nível de stress em termos de trabalho, faço uma quarta vez no ano ou não. Mas em geral, 3, 4 meses estou a fazer uma desintoxicação. Porquê? Porque realmente nós notamos, os primeiros dias podem não ser assim, porque normalmente nos primeiros dias de intoxicação ficamos piores. Eu costumo dizer às pessoas, eu costumo fazer esta analogia,
Fazer uma desintoxicação é como fazer uma limpeza uma limpeza em casa, como é na Páscoa e Natal, aquela em que a gente arruma móveis, tira as cortinas, põe a casa de pantanas antes de a pôr toda num brinquinho, não é? Portanto, os primeiros dias de uma desintoxicação, nós às vezes até ficamos piores, ficamos mais indispostos. Já tive clientes que chegaram a vomitar, ficam com dor de cabeça, mas é os primeiros dias. Depois disso, uma pessoa começa a sentir uma leveza, uma energia, não é? Começa a ficar bem, começa a barriga desincha. Portanto, tudo isto começa a processar-se depois daquela primeira descarga principal. A pele fica mais bonita, mais viçosa, até fica com um ar mais sedoso, pronto, uma pessoa olha e diz, às vezes há pessoas que nós olhamos e dizemos, epá, parece que tem pele de pessoa doente, não é? Assim, mais amarelada, mais baça. Depois de fazer um detox, até a pele fica com outro look, com outro ar. Há um fortalecimento do sistema imunitário, há uma melhoria no sono, porque quando estamos desconfortáveis, às vezes as pessoas relatam que acordam até muitas vezes durante a noite, até podem adormecer, mas não conseguem ter assim, aquele sono contínuo, acordam durante a noite ou acordam ainda com vontade de dormir mais e até já podem ter dormido 7 ou 8 horas, mas parece que o sono não foi efetivo, não foi verdadeiramente reparador. E obviamente no humor a pessoa fica muito mais bem disposta, né? Se uma pessoa se sente leve, sem dores e bem, não é? Obviamente que o humor melhora. E portanto há toda uma série de benefícios em fazer um detox. E não, hoje não vou falar de jejum intermitente, nem nada dessas coisas para fazer detox. Eu venho falar de ajudas por parte da natureza para que consigamos realmente fazer esta desintoxicação. Então, eu vou-vos hoje falar de 3 métodos naturais que podem utilizar. A aromoterapia, portanto, a utilização de óleos essenciais, a fitoterapia, portanto, plantas medicinais, frutas, legumes, portanto, vocês podem usar suplementos ou podem fazer os chamados shots detox, não é? E homeopatia, porque, embora sejam considerados medicamentos, têm um fundamento completamente diferente da medicina habitual, convencional, não é? Alopática. E que também resulta muito bem a homeopatia. Aliás, é muito utilizada pela parte da medicina integrativa, por exemplo, a homeopatia para reequilibrar o organismo. Eu costumo fazer uma analogia e digo que os suplementos homeopáticos, os medicamentos homeopáticos, funcionam um bocadinho como os maestros numa orquestra, né? Vocês imaginem que os vossos órgãos são os vários grupos de músicos, uns são os trompetes, outros são os violinos, outros são, não é? Se não tiver um maestro a coordenar aquilo tudo, não é? Aquilo fica tudo uma salsada, não sai música, sai barulho. E, portanto, quando está muito barulho cá dentro, os homeopáticos funcionam como um maestro, que vai ali e põe tudo em sentido e a tocar coordenadamente, que é para dar uma melodia bonita. Pronto, isto é só uma analogia, mas é uma brincadeira, mas é um bocadinho assim. Até agora, se houver dúvidas, digam, ponham aí no chat, podem interromper, ok? Senão, eu continuo. Se eu estiver a falar muito depressa, vocês digam, que eu, quando gosto das coisas, acelero um bocado. E então, dentro dos óleos essenciais, nós temos vários. Há muitos, muitos, muitos óleos essenciais, não é? Eu, só aqui atrás de mim, quer dizer, não sei se conseguem, deste lado. Tenho aqui um móvelzinho só com óleos essenciais. Depois tenho mais as minhas aromatecas para espalhadas, tenho ali caixas. E, portanto, existem para cima de 100 óleos essenciais diferentes no mercado. E eu apresento-vos aqui os 3 mais comuns. E vou-vos explicar porquê. Estes são os 3 mais utilizados em termos de intoxicação. Portanto, o limão, de preferência o limão siciliano ou italiano, que tem aqui uma bioquímica diferente. O alecrim não é um qualquer. Atenção que há 3 tipos de alecrim no mercado. Vocês encontram óleo essencial de alecrim quimiótipo cineol, alecrim quimiótipo verbenona e alecrim quimiótipo cânfora. O que é o quimiótipo? Quimiótipo basicamente é dizer-vos qual é a molécula, portanto, qual é o composto químico que há em maior concentração naquele óleo essencial de uma maneira natural. Atenção, eles não são adulterados. Aqui esta bioquímica diferente, é o termo técnico, é bioquímica, ou seja, a diferença no composto que existe em maior concentração tem unicamente a ver com o local onde aquele alecrim cresceu, certo? Vocês sabem que isso nas plantas também acontece e nos legumes, o solo, a temperatura, a água, o local do planeta em que ele cresce, né? Por isso é que nós aqui não temos bananeiras, certo? Na Madeira há, tem um clima que se adapta. O alecrim proveniente de zonas diferentes também produz compostos diferentes, certo? E, portanto, neste caso, o alecrim que eu falo é este, é o quipiótipo verbenona, porque esta molécula em si, verbenona,
tem uma capacidade de ajudar o fígado a regenerar e a desintoxicar, ok? Portanto, é este, não são os outros. Portanto, tenham atenção, porque Rosmarinus officinalis, que é o nome botânico do alecrim, existem todos eles. O que difere aqui é o quimiótipo. E isto vem da conversa que eu estava a ter com a Fátima, a explicar-lhe porque é que eu utilizo as marcas de óleos essenciais que eu utilizo. Porque eles têm esta consideração, ou seja, eles dentro do alecrim, eles sabem dizer qual é o alecrim. Eles até dizem nas caixas. Eu não sei se tem aqui algum alecrim à mão, a caixa, acho que não. Mas eles na caixa dizem isso mesmo. Eu aqui só tenho aqui o óleo de ar do chá à minha mão de semear. Aqui atrás, espera, deixem-me aqui ver se eu tenho aqui algum que possa... Olha, por acaso eu tenho aqui... Ok. São marcas diferentes, mas isso não importa, é só para vos dar aqui a explicação. Reparem, por exemplo, se vocês forem a verificar, deixa-me botar aqui para a câmera, se vocês forem a verificar, portanto, aqui o nome botânico, não é? Deste lado, agora, para lá, aqui ao contrário, e deste lado, não é? É tudo Rosmarinus officinalis, são todos alecrins. Só que neste caso, este é um alecrim 1,8 cineol e este é um alecrim cânfora, percebem? Portanto, Oh, o nome... Diana, desculpa. Sim, Essa também é uma das marcas que eu também tenho, que vem da, é? lá da casa da aromaterapia. Sim, eles comercializam estas. Eles também trabalham com óleos europeus. E, portanto, é preciso ter isto em atenção, porque quando nós fazemos um detox com óleos essenciais, obviamente que se vocês inalarem, vai-vos ajudar em termos mais espirituais, mais energéticos, né? Mais emocionais. Mas não vos vai pôr o fígado a desintoxicar mesmo, certo? Portanto, normalmente para fazer desintoxicação com aromaterapia tem que fazer a ingestão dos óleos essenciais. E, portanto, isto é fulcral. Porquê? Um alecrim cânfora não pode ser ingerido, ok? Por exemplo. E, portanto, é muito importante terem isto em consideração. É preciso escolherem o óleo exato, porque senão, em vez de estarem a fazer bem à vossa saúde, podem estar a fazer mal, ok? Portanto, limão, alecrim e hortelã. O limão, para além de ser alcalinizante do organismo, ou seja, vai ajudar, vocês já ouviram falar da dieta alcalina e essas coisas para a pessoa ficar mais saudável. Porquê? Aquilo que o nosso corpo produz, quando está sobrecarregado, são o que nós chamamos de derivados de metabolitos ou radicais livres. Eu não queria usar muitos termos técnicos, porque é para não confundir, mas basicamente são substâncias que fazem mal às nossas células e que as envelhecem, certo? E, portanto, nós como é que contrariamos isso? Ingerimos alimentos ou fazemos outro tipo de suplementos, ou assim, que vão ajudar a eliminar mais rapidamente essas substâncias tóxicas ou até que ajudem o corpo a não as produzir, certo? Porque não estão em sobrecarga. Se o corpo não estiver em sobrecarga, também não as vai produzir porque consegue funcionar de uma maneira mais normal, chamemos assim. E por isso é importante este tipo de consideração. O limão é um óleo essencial, para além de alcalinizar, como eu estava a dizer, ele também tem um efeito diurético, ou seja, vai ajudar o rim a eliminar mais rapidamente estas toxinas, né? Estas coisas que não interessam estar cá dentro do nosso organismo. Portanto, o limão aqui acaba por ter um duplo funcionamento. Por um lado, alcaliniza e ajuda a desintoxicar, por outro lado, vai ajudar a eliminar o que não deveria estar cá e devia sair. Portanto, desintoxica, ou seja, limpamos a casa mais rápido, ok? O alecrim verbenona aqui vai ter um efeito mais num papel portanto, de ajudar a auxiliar aqui o fígado a desintoxicar, a limpar o fígado, porque o fígado é o principal órgão que nós temos que vai sofrer estes abusos em termos alimentares e de álcool, não é? Não é por acaso que existem as cirroses por causa do excesso de álcool, certo? Ou seja, é o fígado que é sempre sobrecarregado. Os medicamentos que as pessoas tomam é o fígado que é sobrecarregado. E, portanto, daí a importância do alecrim verbenona, quimiótipo verbenona. A hortelã-pimenta tem aqui também uma função muito boa, porque vocês sabem, às vezes até em situações de indigestão, um chazinho de hortelã, não é? Também podia pôr aqui a cidreira, só que o óleo de melissa, cidreira, é caríssimo. É muito caro. Portanto, eu aqui eu acabei por optar por óleos que são, em termos comerciais de custos, mais acessíveis e que fazem a mesma, e que fazem a função que se pretende, certo? Porque eu podia escolher aqui outros óleos, só que iria encarecer muito o tratamento, está bem? E, portanto, quando nós queremos fazer desintoxicação com óleos essenciais, normalmente fazemos a ingestão uma vez por dia,
Atenção que os óleos essenciais só podem ser ingeridos, por exemplo, por crianças a partir dos 6 anos e a hortelã-pimenta eu só recomendo a partir dos 12, porque tem ali os outros componentes que também podem aqui afetar mais a parte neuronal, ok? E, portanto, o limão e o alecrim é sempre seguro, é normalmente a mistura que eu uso. Eu juntei aqui a hortelã para aquelas pessoas que sentem aquela sensação de digestão lenta, enfartamento, ok? Se estiverem nessa fase, juntem também a gotinha de hortelã. Como é que se faz a ingestão correta de um óleo essencial? Eu vou parar de compartilhar, que é para isto ficar bem presente, porque eu ouço e vejo muitas coisas nas redes sociais e, pela que a minha câmera não me está a focar direito, deixa-me aqui mexer um bocadinho, que é para ver se ela foca, e vejo aqui muitos erros, e erros esses que podem depois ter consequências graves, como já infelizmente me aconteceu terem clientes a virem ter comigo, que foram aconselhadas por outras pessoas a fazer gestão de óleos essenciais e deu asneira. E porquê é que deu asneira? Vocês veem isto com muita frequência, eu infelizmente vejo e fico sempre assustada com isto, mas vocês veem muito frequentemente pessoas a dizer para colocar os óleos em água e tomar. Primeiro, se vocês colocarem o óleo na água, ele não se mistura com a água. Aliás, isso é uma das maneiras de vermos que o óleo também não é contrafeito, certo? O óleo fica a flutuar, dependendo da densidade, ou fica no fundo do copo. Portanto, ele nunca se mistura. É como meter azeite na água. Nunca se mistura, ok? Portanto, logo, primeira coisa, se vocês colocarem aquilo em água, vai ficar muito óleo nas bordas do copo ou da caneca que vocês usarem. Vão ter, para começar, desperdício. Ponto 1. Ponto 2. Para quem não sabe, os óleos essenciais são seguros quando usados corretamente. Nós temos óleos essenciais que, pela sua característica química, podem ser irritantes, dermocáusticos, ou seja, queimam a pele, queimam os tecidos, podem provocar alergias, entre outras coisas. Ou seja, se vocês vão ingerir um óleo na água e se ele não está dissolvido, o que é que vai acontecer? Esse óleo vai ficar nas vossas mucosas, no céu da boca, no esófago. Ou seja, pode-vos queimar o esófago, pode-vos fazer ferida. Foi o que aconteceu com uma das minhas clientes que tinha sido aconselhada por uma outra pessoa que vendia óleos, mas não tinha formação, e que lhe disse para ela fazer aquilo assim de qualquer maneira que não havia problema nenhum, certo? Para além disso, alguns óleos também podem corroer o esmalte dos dentes. Portanto, depois ficam com sensibilidade dentária e aquelas coisas todas. Portanto, mas esse ainda é um problema mais secundário. A questão aqui é o ficar com as mucosas feridas. Portanto, nunca em momento algum, independentemente do óleo que seja, mesmo o óleo mais seguro, nunca ingerir com água, ok? Ponto 1. Diana, mas eu Sim, estou a Fátima. fazer isso todos os dias também, de manhã. Mas Erro. os da Terra disseram que sim. Estás a perceber? Está a perceber porque é que não deve, Fátima? É assim, Quando começar a ter dor estou. de garganta e quando começar a sentir assim um ardor aqui, não é refluxo, pode ser a sua mucosa queimada. Ainda por cima o limão, nós utilizamos o limão para desinfetar Mas também é coisas. só uma gota. Uma gota tem 70 vezes a concentração da planta. Lembre-se de outra coisa, os óleos essenciais são altamente concentrados. Vou-lhe dar uma analogia, e isto já foi testado. Uma gota do óleo essencial de camomila romana equivale a ter 25 saquetas de chá biológico e orgânico de camomila naquela gotinha. Aquilo é a concentração do equivalente a 25 saquetas de chá. Está a ver o que é uma caixa de chá numa gota? Os óleos são altamente concentrados. E então, agora vou dizer a parte boa, que é como é que nós fazemos a ingestão correta do óleo, certo? Pois eu Essa fico assim, fico triste porque, não é? Uns dizem uma coisa, outros dizem. Fico triste. Sou farmacêutica, tenho formação em aromaterapia científica profissional, ok? Eu estudei estas coisas a fundo e infelizmente já tive várias pessoas a quem recomendaram fazer precisamente essa situação e que depois vieram ter comigo porque estavam à rasca e depois de conversa percebi o que é que tinham feito e pensavam que estavam a fazer correto. Para além de que tudo que seja óleos tomados por via oral nunca se podem fazer mais do que 20 dias consecutivos. Que é outra coisa que também me dizem. Há pessoas que fazem não sei quantos meses seguidos. A Pois, Fátima tem o a Fátima tem aquela, o Netflix. tenho. Há uma série Netflix. A Netflix, tipo, não conhece. É tipo, de filmes e de séries, é uma Ah, dessas. sim, 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 Não, sim, sim, Netflix. sim. Mas eu é raro ver televisão, não vejo. Pronto, eu digo isto porque eu já tive, e havia lá um documentário em que falavam precisamente dos óleos, do Terra e dos Young Living americanos. E da maneira como elas, dos erros e dos problemas de saúde que provocaram nas pessoas pelo mau aconselhamento.
ok? É um documentário brutal, eu por acaso adorei. Mas pronto, então é assim, óleos essenciais para fazer pela via da ingestão, primeiro, nunca mais do que 20 dias consecutivos. Tem que fazer sempre pausas, pelo menos de 10, ok? 20 dias para 10. Pode fazer até 3 ciclos, né? 20 dias para 10, 20 dias para, ou seja, 3 meses, mas só toma 20 dias naquele mês. Nunca faz de forma contínua. Ponto 1. Porque os óleos essenciais têm substâncias químicas que, embora possam ajudar o organismo, quando em excesso também depois podem prejudicar. Nós temos que dar tempo ao corpo de se auto-regenerar também, certo? Portanto, 20 dias para 10. Ponto 1. Ponto 2. Como é que se faz a ingestão correta dos óleos essenciais? Eles têm que ser diluídos. E os óleos essenciais só são diluídos em duas coisas: ou em óleos vegetais ou em bases açucaradas. Óleos vegetais alimentares: um óleo de coco, um óleo de caroço de alperce, um óleo de macadâmia, um óleo de Sim, rosa sim, mosqueta, um óleo de onagra. Tem sim, sim. imensos óleos vegetais que podem utilizar para diluir. Pois é claro, podem não gostar de sabor. Ponto Pois, 1. Ou então, bases açucaradas têm mel, goiabas, compotas, geleias de agaves, portanto, tudo que tiver uma base de açúcar, certo? Açúcar, ou que seja assim mais adocicado, né? Por exemplo, o agave não é propriamente um açúcar de cana, mas também funciona para fazer essa diluição. Ou então, em última circunstância, encapsulado, porque também existem cápsulas, certo? Daquelas vazias, há várias marcas que vendem. Se tiverem o mínimo de noção, podem fazer encapsulado e encher a cápsula, ok? Porquê? Porque aí vai logo proteger toda esta mucosa. Pronto. E regra geral, como é que eu faço? Se for num óleo vegetal, vocês até podem preparar um frasquinho, não é? Um frasquinho, e depois só contam as gotinhas e fazem a ingestão porque ele já está diluído, ok? Se for só optarem, por exemplo, pelo mel, eu faço muito isso, por exemplo, quando começa a doer a garganta, certo? Utilizo precisamente o óleo de árvore de chá, que eu tenho aqui. Como é que faz? Pega num bocado de mel, mete lá, depois isso depende também do tempo de tratamento que vai fazer, mas suponhamos, uma pessoa adulta faz normalmente 2 gotinhas, 1, 2 gotas, não é? 2 gotinhas de óleo de árvore de chá, mete mais um bocado de mel e depois mistura, por exemplo, pega numa colher de sopa, mete lá um bocado de mel, o óleo essencial, mais mel, mistura e depois é que faz a ingestão. Ou seja, tem mesmo que fazer a diluição do óleo tem que essencial. fazer. E esta é a maneira de segura de os ingerir, ok? Então, De outra maneira, aquilo que eu podem estar. faço de manhã está errado. Porque uma coisa é pôr sumo de limão na água, Pois, hidrofílico. O óleo essencial de limão não vem do sumo de limão, vem da casca do limão, que é um óleo essencial. E, portanto, se você vê isso, Fátima, se você colocar a gota do óleo essencial na água, ele não se mistura na água, ele fica a boiar, certo? E, portanto, quando pois, você está a pois. ingerir, o óleo fica logo em contacto direto com as mucosas, percebe? E o limão. Agora, há óleos muito mais dermocáusticos, muito mais perigosos para as mucosas, percebe? Há óleos que têm que fazer uma diluição, tipo, para ser mais ou menos seguro e ter um bom efeito terapêutico, estamos a falar de uma gota, quase em 100 gotas de uma base de diluição, portanto, é por isso é que eu decidi fazer estes webinars, agora a Fátima compreende. Decidi fazer estes webinars porque eu vejo muitas pessoas a fazer isso e nem têm noção do perigo que estão a colocar nelas próprias, porque às vezes não é a uma toma ou 2 tomas, é quando fazemos as coisas de maneira mais ou menos regular. Depois começam a aparecer problemas de saúde e a gente muitas vezes não associa logo ao quê, ok? Pronto. Esta é a maneira correta com que se faz uma ingestão de um óleo essencial para fazer um detox. Agora, qual é a quantidade, né? Agora vocês me perguntam, "Ei, quantas gotas é que eu utilizo?" Estás para aí a dizer quais são os óleos, quantas gotas é que eu efetivamente utilizo. Obviamente que eu, quando faço, porque eu também dou consultas, eu faço de acordo com o peso da pessoa, né? Porque isto, estamos a falar, é como se fosse um medicamento, os óleos essenciais são farmácias, é a minha farmácia natural. Portanto, é uma farmácia a doses. Qual é a diferença entre um medicamento e um veneno? É a dose. Normalmente é assim, portanto, temos que usar uma dose que seja suficiente para provocar o efeito no nosso organismo, para conseguir fazer a desintoxicação, mas que não seja exagerada para não ter um efeito ao contrário, para não ser um veneno, certo? Pronto, e então é assim, normalmente a dose máxima para adulto, e espera lá que eu tenho por aqui a carregar o computador, estou a ficar sem bateria, a dose de um adulto, não sendo hepatossensível, depois é preciso ver se a pessoa tiver sensibilidade a nível de fígado, ou já tiver tido algum tipo de problema como hepatites, ou assim, reduzimos a dose, ok? Até às cerca das 300 miligramas.
Não sendo essa a situação, podemos ir no máximo até essas 450 miligramas. O que são 450 miligramas de um óleo essencial? São, em média, vamos lá ver, dependendo da gota, 3 a 4 gotas na totalidade. Ou seja, não é 3 a 4 gotas de cada óleo que eu vos disse, não. Estou a falar de usarem, por exemplo, uma ou duas gotas de limão, porque às vezes não cai uma, caem duas, não é? E depois uma ou duas gotas de alecrim verbenona conforme, ok? Se forem usar hortelã, uma gota de cada. E isto durante 20 dias consecutivos, normalmente de manhã, certo? Param 10 dias. E normalmente fazer um ciclo para fazer uma desintoxicação é suficiente. É fazer 20 dias e para. Ok? A menos que seja uma pessoa que toma muitos medicamentos, que está a passar por um processo de convalescência muito grande e que precisa de mais, regra geral são só 20 dias e para. Só volta a fazer depois novamente na primavera. Está bem? Qualquer dúvida escrevam, ok? Pronto. Espero até agora estar a conseguir aqui mais ou menos passar a mensagem toda. Da aromaterapia, está tudo mais ou menos assente? Deixem-me cá voltar outra vez a passar o slide que é para verem quais são os óleos que estamos a falar. Portanto, o óleo limão, eu preferencialmente utilizo o italiano, o siciliano, que acaba por ser um bocadinho melhor, mas o outro limão, desde que seja, e isto é importantíssimo, não estava a me esquecer de dizer, tem que ver, tem que estar na cartonagem do óleo essencial que vocês forem comprar, que é bio, ok? Tem que dizer que é proveniente da agricultura biológica. Porquê? Porque se não for proveniente, o que aconteceu na minha câmara? Hello? Se não for proveniente da agricultura biológica, o que pode acontecer é ter pesticidas ou ter outro tipo de contaminantes, certo? Isso nós não queremos. Portanto, deixa-me cá ver se eu consigo por agora. A câmara ficou aqui com uma amplitude muito grande. Estão a ver as minhas caixinhas aqui? Os óleos essenciais. Não sei o que aconteceu aqui. Devia-me aproximar. Zoom. Uai. Deixa que já sei. Vou assim, saio. Ok, já estás outra vez a focar. Isto às vezes as câmaras pegam-nos estas partidas. Pronto, portanto, tem que ser óleos com certificação de que as plantas provêm da agricultura biológica, portanto, tem que dizer na cartonagem que é bio, ok? Obviamente, convém ver a validade, certo? Que às vezes nós temos óleos em casa que já têm um bocado de tempo, e especialmente os cítricos, que normalmente só têm cerca de 3 anos de validade. Outra dúvida também é que dizem quando são óleos essenciais puros que não há validade, aqueles que não. Não é bem assim, porque é assim, depende também depois como os conserva, não é? Tem que os conservar sempre abaixo dos 30, 35 graus, não pode deixar o frasco aberto muito tempo, porquê? Porque nós nos óleos essenciais temos No diferentes. escuro, tem que estar no escuro. Exatamente, por isso é que os frascos são todos âmbar, não é? Os frascos são todos escuros, não são claros, porque Sim. eles não podem ser sujeitos à luz solar porque podem adulterar aqui alguns componentes. E vocês notam, não é. Porque é que eu digo que não é bem assim? Quando vocês abrem um óleo essencial e veem que a tampa está meio resinosa, que o óleo está com uma cor diferente, com um cheiro diferente, já está adulterado, certo? Já não está em condições. Claro que os óleos aguentam muito mais tempo do que aquilo que vem na cartonagem, mas nós estamos a falar para fazer ingestão. Se for para colocar no difusor, ok, passa. Agora, tudo que vai ser absorvido, seja pela boca, seja mesmo a nível da pele, lembrem-se que a pele absorve bem os óleos essenciais. Por isso é que nós fazemos muito também nas massagens, né? Nas crianças utilizamos muito a via da pele, porquê? Porque a pele absorve os óleos essenciais. E, portanto, convém ter a garantia que ele está em condições de ser utilizado. Ok? Dizem muitas coisas, Fátima. Mas é Como é assim, que quando diz? eu trabalhei na aromaterapia, já há muitos anos, os produtos já vêm para o rosto, para o que for, porque eu trabalhava muito também com limpezas de pele e não sei o quê. Certo. Os holísticos era mais para misturar nos cremes, eu não era de tomar. Agora que meti nisto, é que fico na dúvida, porque já andei a fazer uma formação para estar mais dentro, por isso é que eu fico muito confusa, porque se um de um lado diz que sim, o outro lado diz que percebe. Fico Sim, mas é assim, eu sou baralhada. Fátima, sou muito racional, é assim. Os óleos essenciais vêm de plantas, ponto um.
Você disse-me que os óleos, dos óleos holísticos, é assim, os holísticos é outra nuance, mas os óleos têm sempre um poder terapêutico, porque eles têm compostos químicos de uma forma Claro, natural, certo? pois. Só sempre dizer, eu utilizo o óleo Não, eu essencial se do calhar é isso Evitar. é isso, por exemplo, eu tenho uma nora que é bióloga e Ok. eu falei-lhe nos óleos por causa da menina, por causa de não sei o quê, pronto, ela diz que também, e eu disse até, comentei com o meu filho que os óleos que eram caríssimos, que na altura que eu estava no da terra. E o meu filho era assim: "Oh mãe, há óleos a 2 e a 3 euros." Sim, mas como é que é Sim, se você for nas viagens possível? medievais é capaz de encontrá-los a esse preço. Mas eu fico, sabe, assim, Fátima, já sabe, é virar-se para a pessoa que está a vender e digo, você consegue-me arranjar o perfil bioquímico deste óleo, deste lote sim, sim, específico? eu uso essa marca, eu uso. Não, não estou a falar da marca, estou a dizer, você quando vai, diga-lhes, vocês Sim, têm sim, sim, perfil sim, sim, bioquímico sim. deste lote para eu poder consultar. Percebe? Porque assim, se tem perfil bioquímico, são empresas que têm que ter já algum nível de consciência quanto à qualidade. Só que eu depois até disse ao meu filho: "Olha, esses 2 3 euros deve ser para deitar cheirinhos, sei lá, não tem nada a ver que se calhar Podem com ser essências sintéticas, podem ser essências sintéticas, não serem óleos, ok? só pode, para ser esse preço, não é? É Né? impossível, Podem é ser impossível. essências sintéticas, ou seja, são imitações de moléculas que existem nos óleos essenciais, mas como são sintéticas artificiais, nem sempre, a maior parte das vezes É, não tem não o poder pode. do óleo, ok? Pronto, é preciso ter muito cuidado. Por isso é que eu, Pois, eu já quero fazer uma live precisamente sobre como escolher um óleo essencial de qualidade, ok? Parte dos critérios de qualidade são importantíssimos, principalmente quando estamos a falar de uma ingestão, pois. certo? Claro, claro, e é perigoso, Estamos a, porque é vê-se tanta perigoso gente porque a falar de óleos que vendem, que fazem, que assim, quer dizer, isto é muito complexo, as pessoas pensam que é só vender e tomar é muito e simples. Eu costumo dizer, é muito simples quando a gente já sabe tudo, quando a gente já sabe claro, a claro, claro química, que quando a sim, gente estuda a parte da bioquímica, quando a gente estuda os efeitos secundários, quando a gente estuda as doses, quando tem todo pois, este perfil, né, claro. eu acabei também por estudar, era uma terapia científica profissional, portanto, científica, ou Claro, seja, e é o que eu ando uma a base fazer, eu tenho tido científica. aulas de um lado, tenho tido aulas do outro, e etc, etc. Mas e faz-me confusão quando as pessoas, por exemplo, querem vender, vender, mas primeiro tinham que se dar formação às pessoas para comprar. E elas têm uma ligeira, uma ligeirinha formação, né? Porque assim, tudo bem, pronto, eu também, eu quando escolho as pessoas com quem eu vou aprender, eu também tenho que saber o perfil delas em termos curriculares para ter confiança, para saber se devo ou não acatar os aconselhamentos delas, não é? Eu tenho um mentor de marketing que ele diz: vocês não sigam conselhos de pessoas que nunca fez o caminho, certo? Quem Pois. nunca passou pela experiência, quem nunca fez o estudo, quem nunca fez a utilização, eh, pronto, não vou opinar. O que eu quero dizer é, os óleos essenciais são muito simples de utilizar, na verdade, quando a gente os conhece, e quando conhece os perigos, e quando conhece as precauções, e quando E olha, isso conhece é toda como aquela tudo. base que é Isso é necessária. como tudo, está dentro do assunto, uma pessoa sente-se à vontade. Agora, uma pessoa que queira ver tanta informação, o óleo faz bem isto, o óleo faz bem aquilo, barará, a pessoa vai a Vamos por comprar. partes. Quando é assim, eu sou muito racional. Vamos por partes. Primeiro vamos ver, ok, o que é que eu tenho mesmo que saber sobre os óleos essenciais, no que toca à utilização, aos perigos, à toxicidade, não é? Porque estamos a falar de coisas que vão ter um efeito terapêutico no nosso Oh, organismo. Diana, isso somos nós, Chegar, isso somos Fátima. nós. Agora, há muita gente que nem estão por aí, querem é comprar para fazer bem, nem querem saber de mais nada. Mas isso é em tudo, Fátima. Isso não é só é um bocadinho com Eu, tudo, não é? A por gente, é assim, em última circunstância, eu sou sempre apologista da segurança. Se a gente não tem a certeza, não faz. Ou pergunta a quem realmente sabe, a quem tem informação. eu Pronto. Relativamente aos óleos essenciais, está tudo mais ou menos orientado. Portanto, fazer detox é 20 dias para 10. Normalmente um ciclo é suficiente. Não, lá está, a fazer a ordem de uma ou duas gotinhas numa base de diluição, um óleo vegetal ou uma base açucarada e não em água, ok? Pronto. E basicamente é por aí. Claro, independentemente do método que vocês vão escolher, eu vou-vos apresentar mais dois, independentemente do método de desintoxicação, sabedoria ou conhecimento aplicado,
Também, mas é preciso adquirir primeiro o conhecimento, não é, Jornada? Primeiro a gente estuda e depois é que aplica, obviamente. Obrigada. Portanto, independentemente do método que escolham, é preciso ter em consideração que, assumam isto que pode acontecer, porque acontece muitas vezes, vão ficar piores antes de ficarem melhores, ok? Muitas vezes as pessoas a fazer desintoxicações, primeiro ficam piores, ficam mais mal dispostas, mais enjoadas, mais irritadas, com a barriga mais inchada, às vezes têm diarreias, é muito comum haver diarreia, ok? E só depois é que começam a sentir-se mais leves e melhores. Portanto, eu digo isto porquê? Porque muitas vezes, até mesmo quando vendo suplementos ou faço outro tipo de aconselhamento, eu ouvi sempre porque se as pessoas começam a tomar e se sentem piores, qual é o primeiro pensamento que têm? Isto está-me a fazer mal, não é? Se a pessoa, em vez de estar a ver melhorias, está a ficar pior, diz isto está-me a fazer mal. E, portanto, muitas vezes param de tomar. Eu costumo dizer, se se sentir pior, continua a tomar. É como a casa, você não vai deixar a casa de pantanas. Tem que acabar de arrumar e tem que acabar de limpar. Claro. Portanto, tem que deixar as coisas fazerem o efeito. Se a pessoa já está numa fase em que tem muitos sintomas, é porque o corpo já está muito intoxicado. Portanto, é natural que os primeiros dias a coisa fique pior. Ok? Portanto, mas não desistam. É como eu digo, vale a pena, porque depois vão-se ficar muito melhores, em vez de andarem a sofrer durante semanas seguidas. Ok? Mas, ó Diana, mas esses dias também não podem ser muitos, senão a gente também se assusta. Não, também depende do grau de intoxicação de cada um, mas normalmente é os primeiros 20, 48 horas, 72 horas, Isso máximo 2, está 3 bem. dias. São Isso normalmente os está bem. primeiros, ok? E também há aqui uma questão. Imaginemos que até começa com 2 gotas, certo? Com 2 gotas de cada um. Se vir que está a ter muita sintomatologia, reduz para 1 gota, ok? Pois, Reduz a dose. claro. Também há, na homeopatia também se faz muito isso, reduz a dose, que é para ser uma desintoxicação mais lenta, Mais mas lenta. com menos sintomatologia, ok? Elsa colocou aqui uma pergunta. Boa noite. Podia voltar a repetir a dosagem? São 3, 4 gotas da qualidade dos 3. Sim, Elsa. Portanto, é assim. Vamos aqui até, no máximo, uma pessoa bastante saudável, pode ir até às 500 miligramas, ok? Numa dose. 500 miligramas, cada gota mais ou menos tem cerca de 50 miligramas, em média. Portanto, estamos aqui a falar na ordem das 6 gotas, máximo, ok? Não, peraí, 100, 200, 300, isto de fazer contas em direto dá mal ao resultado. Mas normalmente, uma questão de segurança, a gente não ultrapassa, ou seja, o óleo ainda não diluído, certo? Depois diluído, vocês vão ver às vezes recomendações em que dizem para tomar 6 gotas, ou 8 gotas, ou então dividido no dia, né? Fazer tipo 4, 4, 4, fazer várias gotas, mas já estão diluídas. Isso é outra coisa. Eu estou-vos a falar no óleo sem ser diluído, está bem? E é só uma vez por dia. Não estamos a fazer em 3 tomas, nem isso. Eu digo, pessoal, se vocês forem consultar algum manual ou algum guia prático de aromaterapia, vocês vão ver que às vezes há situações em que num dia só chega a fazer a ingestão de 5 não, 15 gotas, não é? 15 para lá, sim, 15 a 20 gotas, um adulto, mas é distribuído no dia e é já diluído, ok? Portanto, aquilo que eu recomendo com segurança é 1 gota de cada um, ok? Fazer as 3 gotas, 1 gota de cada um. Na base, faz de manhã e arruma a questão. 20 dias, depois para. Está bem? Pronto. Elsa, apanhou? Sim. Se quiserem, podem ligar as câmaras. Pelo menos eu vejo como é que vocês. Pronto. Então, vamos lá continuar. Diana, então e essas gotas, até misturadas, por exemplo, imagina, eu tenho diabetes, eu não posso misturar com mel. Utilizam uma base vegetal, utilizam óleo de coco, por exemplo. Mas que é uma Você tem colher? sempre as hipóteses. Um Mas uma óleo colher? vegetal, por exemplo, uma colher, pega numa colher de chá, põe lá porque assim, no óleo vegetal é sempre mais fácil fazer a diluição. Misturam-se mais rapidamente, certo? Portanto, um óleo de coco, pode fazer um óleo de grainha de uva, pode fazer um óleo de rosa mosqueta. Se quiser, até por causa da situação da pele, pode utilizar a onagra. A onagra é muito boa para a mulher. O óleo vegetal de onagra, por exemplo. Porque também ajuda aqui a combater outros sinais do envelhecimento, não é? A secura das mucosas, a pele mais baça, até a situação de quem está naquela fase da pré-menopausa, aos calores e aquela, não é? Aquele desconforto, o óleo de onagra, o óleo vegetal de onagra, bio, obviamente, acaba por ser, se calhar, até a melhor opção, por exemplo, para fazer a diluição.
Obrigada. Ok? Ter diabetes, Esse então opta por exemplo, um xarope de agave. Portanto, pode fazer essa opção. obrigada. Sim, os diabéticos é de evitar o açúcar. Lá está a ver, Fátima, outra questão. A gente tem que ter sempre estas coisas em consideração. Os quadros das pessoas anteriores, por exemplo. Sim, sim, claro, Outro claro. pormenor. Por isso é que Se eu a também pessoa for falei. hipertensa, se a pessoa for hipertensa, por exemplo, eu já não recomendo o óleo de hortelã-pimenta, porque ele é hipertensivo. Ok? Se a pessoa tiver com hipertensão, com a tensão alta, não utilize a hortelã-pimenta. Nesta situação, se tiver algum problema digestivo, junte-lhe, por exemplo, uma camomila. Se andar assim muito indisposto, muito Sim, enjoado, sim. uma gota de óleo essencial de camomila ou até uma gota de óleo essencial de gengibre. O gengibre também é bom para a parte digestiva. Hum, não utilizo hortelã-pimenta. Foi o que eu disse. Eu pus ali três, mas eu podia pôr ali uma lista, certo? Também não quero confundir. Por isso é que eu fui assim mais. Mas, por exemplo, no caso da hipertensão ou até uma pessoa que tem epilepsia, que tem algum tipo de alteração neurológica, também não deve usar hortelã-pimenta. Ok? Optar por outra solução Pois. para a parte do ajudar a fazer digestão. Podemos sempre voltar à Camila Romana, só que é um óleo um bocadinho mais caro. Por isso é que eu não coloquei. Ou o óleo de gengibre, ou pode até utilizar. O cidreira também é caro. Portanto, também Pronto. Caro no sentido de, sei lá, o de camomila normalmente traz para aí 2 mililitros e custa 30 e tal euros. Por isso é que eu às vezes acabo por optar por outros óleos que vão Pois. ajudar, mas que não são tão dispendiosos em termos económicos, não é? E agora outra questão, Fátima, relativamente àquilo que estava a dizer do preço de serem muito caros, é muito relativo. Por exemplo, eu quando recomendo a lavanda para as pessoas que estão com problemas de ansiedade, insónia, etc., e me dizem, isso é um bocado caro, eu digo, é Não, assim, Diana, eu falei em relação aos da terra. Há lá. não, não, mas ó Fátima, eu estou a ajudá-la aqui no sentido de quando for você a vender, ter um argumento, ok? Para as pessoas desmistificarem esta situação de que os óleos são caros. Ah, Eu não estou a dizer, eu estou a dizer para você usar como argumento para a pessoa a quem você está a vender o produto, certo? Se pois, vocês porque eu quando pensarem que falei não do são caro, eu não os acho caros. Em relação aos outros, os da terra, os sim, sim, mesmos, sim, 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 não é? sim. Mas É há uma pessoas que utilizam, diferença muito grande. mas há pessoas que dizem que os óleos são caros. Dar 16 euros ou o que é para um frasco de óleo Não, essencial. mas olha, não é muito. Eu estou a falar dos da terra que estão de 40 e tal euros para cima. Pronto. Mas o que eu Ora, costumo dizer estes é assim: não. se vocês forem a pensar que um frasquinho de 10 mililitros leva cerca de 200 gotas de óleo essencial, em média, ou seja, por exemplo, no caso da insónia dá para 200 noites, vocês não encontram suplemento nenhum, nem medicamento nenhum que vos fique mais barato que isto. Como depois vocês só vão usar uma gotinha, certo? Portanto, Pois. às vezes temos que também utilizar aqui esta tecnologia para desmistificar a crença do Claro, preço. claro, claro que sim. E é mesmo, é verdade. Porque é o que eu digo, isto não é um gasto, isto é um investimento na vossa saúde. Vejam isto como um investimento, não como um custo, um desperdício, não é? Então, ora então, aromaterapia, posso fechar para passar para a fitoterapia? Então, relativamente à fitoterapia ou suplementos alimentares, vocês podem utilizar, obviamente, plantas medicinais, portanto, que já se sabe que têm poder medicinal. Eu coloquei aqui os nomes botânicos das respectivas, porque às vezes podem ficar na dúvida qual é que é. Pronto. E então, como é que nós fazemos? Há quem faça os detoxes, não é? Em bebidas, tipo batidos matinais para beber, e é completamente viável, certo? Só que normalmente não utilizam este tipo de plantas, desculpem, porque tem assim um sabor mais agreste. Mas normalmente fazem batidos com clorela, com espirulina, com outro tipo de plantas, mais, digamos, em termos de paladar, mais agradáveis, certo? Para fazer esses shots matinais ou batidos matinais. Quem quer fazer a desintoxicação com fitoterapia, mas quer optar pela via dos suplementos alimentares, ou seja, as ampolas ou as cápsulas, que é só tomar e está feito, como por assim dizer, normalmente deve procurar que tenham na composição, ou seja, vocês pegam, é obrigatório ter na cartonagem, tem que estar lá, escrito isto, portanto, optar por este tipo de suplementos, com este tipo de plantas. Porquê? A alcachofra é sabido que ajuda imenso na desintoxicação hepática, certo? É um daqueles alimentos de primeira linha para fazer uns detoxes. Por exemplo, o cardo mariano é mais utilizado para a situação das vesículas preguiçosas, portanto,
Normalmente, pessoas que fizeram a remoção cirúrgica da vesícula, tenham cuidado com a situação do cardo mariano. Porquê? O que o cardo mariano vai fazer um bocadinho aqui, vai aqui como que estimular a produção da bilis, que é um suco que o fígado produz, que é acumulado na vesícula e que depois a vesícula controla a sua descarga para o intestino. Ele tem uma função muito importante, a bilis, porque ajuda não só na digestão das gorduras, mas também na formação das próprias fezes. E, portanto, quando as pessoas que não têm vesícula fazem a ingestão de carne mariano, acabam por ter alguma tendência para ter diarreias, porque há uma descarga muito intensa, não é? Que não há ali a vesícula para acumular, e então aquilo como se costuma dizer, é escape livre. Vai direto do fígado para a parte do sistema digestivo e, portanto, não é benéfico. Quem tiver feito a remoção da vesícula, tenha atenção, não é que não possa fazer o carne mariano, mas tenha atenção à dosagem em que ele está nesse suplemento. Deve ser dos últimos ingredientes, ou seja, uma dosagem mais baixinha, está bem? O dente de leão aqui tem uma dupla funcionalidade, não só ajuda na parte do fígado, como também vai ajudar o rim a eliminar. Portanto, o dente de leão também ajuda aqui na parte renal, tem essa vantagem. Ultimamente, há coisa talvez uns 2 anos para cá, começaram a aparecer muitos suplementos para o fígado com esta planta, com o Filantus amaros, porque ajuda principalmente na parte da regeneração das células do fígado. Portanto, quando há agressões e está o fígado gordo ou está assim, pronto, as células de alguma maneira alteradas, os hepatócitos, normalmente esta planta tem um bom resultado nesse aspecto, está bem? O boldo, há quem faça até chá de boldo para ajudar a desintoxicação e para ajudar também na parte digestiva. Também é um dos componentes que é muito visto, juntamente com a colina, com a vitamina C e outros, nas formulações para a desintoxicação. Aqui o desmódio ajuda também mais a nível mais até intestinal, né? Pessoas que são mais presas, mais obstipadas, o desmódio vai ajudar aqui a dar também não é que tenha efeito laxante, não é essa a ideia, mas vai ajudar aqui também a limpar aqui um bocadinho a parte, perdão, do fígado. Aqui a espirulina é uma alga, ela é considerada um supernutriente. Ela existe muito em suplementos para fazer desintoxicações, porque assim, vocês reparem, quando uma pessoa faz uma desintoxicação, normalmente sente-se mais em baixo, mais fraca, mais cansada, não é? Mais prostrada em termos físicos, não tem tanta vitalidade. A espirulina é daquelas algas que, como é considerado um supernutriente, assim um bocadinho como a moringa, vai ajudar aqui a dar um aporte de vitaminas e de minerais ao organismo que a pessoa, não é, o corpo arrebita. Não é? É como se, eu costumo dizer, o nosso corpo funciona como a construção de uma casa. Vocês não conseguem construir uma casa sem ter os tijolos, o cimento, a areia, a água, o ferro, não é? Aquelas coisas todas. Portanto, se o nosso corpo não recebe os ingredientes todos, também não consegue trabalhar como uma receita por exemplo, uma receita culinária. Vocês não conseguem fazer um bolo, digo eu, a menos que hoje em dia já nem digo nada, mas não conseguem fazer um bolo sem ter uma farinha, sem ter uns ovos, sem ter uma parte mais líquida, não é? Seja uma bebida vegetal, um leite, até sei lá, um sumo de fruta, ou o que for. Portanto, vocês precisam de determinados ingredientes para conseguir que a coisa funcione. O nosso organismo funciona da mesma maneira. Nós precisamos de muitos vitaminas, minerais e afins para que o corpo funcione e faça todas as reações que tem que fazer. De outra maneira, começa a haver falhas. E normalmente, quando há esses déficits, seja de vitamina, seja de minerais, seja do que for, é quando começa a haver sintomas. Isto não entrando no campo da parte das emoções, ok? Porque já há muitos estudos a correlacionar, e está mais do que provado, que quadros emocionais alterados de uma maneira crónica também levam ao desenvolvimento de doenças. Isso aí já é outra história. Vocês até podem dar ao vosso corpo todos os suplementos, todos os nutrientes. Se o vosso emocional não estiver equilibrado, a doença vai surgir na mesma. Ok? Portanto, nós temos de estar sempre em equilíbrio tudo. Físico, o emocional, né? O mental, o psicológico, o emocional. Portanto, tem que estar tudo em concordância, porque senão, havendo aqui desequilíbrio num, regra geral, há sempre sequelas. O alecrim, que já falámos, né? Nomeadamente o alecrim quimiótico de verbenona. Claro que quando é planta, é um alecrim. A gente não sabe qual é o quimiótipo dele, não é? Mas também a quantidade que utilizamos é muito mais reduzida. Portanto, o problema dos óleos essenciais é serem altamente concentrados, que é um problema e que é uma vantagem, mas o fato de serem altamente concentrados é que nos obriga a ter aquela particularidade do cuidado quando vamos escolher o óleo essencial, no caso dos alecrins.
Se for a planta em si, bem, a concentração é reduzidíssima, façam ao essencial, portanto não é tanto esse perigo. Aqui o rábano negro também é muito utilizado na situação da desintoxicação. Regra geral, se vocês forem ver as formulações dos suplementos para fazer desintoxicação, eles têm sempre em consideração vários aspectos. O fígado, o intestino, a parte do rim, portanto, eles fazem sempre em mix, que é para fazer uma desintoxicação completa. Ok? Pronto. Se quiserem, também vos posso dizer algumas marcas de suplementos, às vezes quiserem, senão também não é necessário. Basta que tenham em consideração, devem ter pelo menos estes primeiros três, se tiverem a vesícula, se não tiverem, tenham cuidado com o carbo mariano, volto a referir. Devem estar estes para conseguir fazer uma boa desintoxicação, ok? Tendo sempre em consideração que podem ficar piores antes de ficarem melhores. E regra geral, este tipo de suplementos toma-se fora das refeições, ok? Antes do pequeno almoço, ou antes do pequeno almoço e antes do jantar, ou antes de deitar, pronto, isso depois depende de uns para os outros, mas regra geral não deve ser com as refeições, certo? Faz algum sentido, porque quando nós comemos, tudo aquilo que comemos e que é absorvido pelo intestino vai passar pelo fígado, certo? Este tipo de produtos acelera a limpeza, portanto, mesmo para quem toma medicamentos, e isto é uma particularidade muito importante, não deve tomar os medicamentos na hora em que toma os suplementos. Portanto, suponhamos que temos aqui o caso de pessoas que têm hipertensão e que fazem protetor gástrico, têm que fazer medicamentos logo em jejum. O que eu recomendo é guardarem o suplemento deste para fazer, por exemplo, à noite, antes de deitar. Agora vocês dizem-me assim, mas eu também tomo medicamentos para dormir. Ok, então aí temos que escolher uma hora do dia em que não haja tanta interferência. Porquê? O que é que acaba por acontecer em termos do nosso organismo? Nós, quando tomamos medicamentos e eles são absorvidos, há uma espécie de pico de concentração da nossa corrente sanguínea, certo? Que é para ter o efeito terapêutico, não é? Há um aumento de concentração. Se nós fizermos conjuntamente com um destes suplementos, ele vai acelerar a metabolização. O que é que isto quer dizer? Que a concentração do medicamento vai baixar mais rapidamente na corrente sanguínea, podendo perder algum do efeito terapêutico, certo? Portanto, é preciso ter aqui em consideração alguns fatores relativamente a essa parte, está bem? Por isso deve sempre ser desfasado das tomas dos medicamentos. Ou então, tem sempre a opção de fazer homeopáticos. A vantagem dos homeopáticos é que não interferem com a medicação. Lembra-se que eu disse no início? É como se fosse um maestro que está ali a pôr a orquestra a tocar uma bela sinfonia. Portanto, enquanto que os da fitoterapia, enquanto que as plantas medicinais naquelas concentrações fazem com que o corpo acelere o processo de desintoxicação, ou seja, força o corpo a metabolizar e eliminar, o caso dos homeopáticos funcionam de outra maneira. Eles vão ajudar as células a se autorregenerarem, chamemos-lhe assim, sem mexer tanto com a concentração plasmática dos medicamentos. Benefícios. E eu já tive várias pessoas, até doentes oncológicos, a fazer quimioterapia, estão a ter os efeitos secundários das quimioterapias, nomeadamente a nível hepático, e que fazem a homeopatia para os ajudar a recuperar mais rapidamente, okay? Sem problemas para os níveis de concentração dos medicamentos que têm que fazer. Portanto, grávidas, crianças mais pequenas, portanto, pessoas que façam muitos medicamentos, eu normalmente recomendo fazerem os homeopáticos, por uma questão de segurança, ok? Para não interferir com a terapêutica que eles já estão a fazer. Vocês em Portugal têm, pelo menos estes 3 laboratórios de medicamentos homeopáticos, há mais, estes são aqueles mais conceituados. Os 2 primeiros são da Alemanha, que é a Hill, aqui, a Hill, e os Dr. Reckeweg são de laboratórios alemães, eles são muito avançados e a medicina homeopática lá é muito aceite, mesmo na medicina convencional. A Boiron é francesa. A Boiron vende normalmente em grânulos, como vocês veem aqui nesta primeira imagem de cima, né, os granulozinhos homeopáticos. A Reckeweg e a Hill é mais em termos de soluções. Qual é o senão? Mas isto é um truque. Os homeopáticos na formulação em líquido normalmente são conservados em álcool. Não é? E vocês dizem, então, mas o álcool afeta o fígado. Não faz sentido, certo? Mas este tipo de medicamentos homeopáticos é para colocar em água e agitar.
E porquê é que se agita? Porque a agitação faz volatilizar o álcool. Se vocês deixarem uma garrafa de álcool, mesmo sanitário, aberto, ele vai evaporar, certo? O álcool é volátil. E, portanto, normalmente fazemos essa agitação precisamente para soltar o álcool, que é para depois não interferir com o nosso fígado, certo? E até para crianças, para ser mais seguro. Os grânulos já não têm esse não. Portanto, quem optar pela versão da homeopatia em grânulos tem essa vantagem. Quais são as cepas, nós chamamos de cepas, mais comuns? Para o fígado, o licopódium clavado, portanto, isto são os termos, nomes que devem constar lá nos rótulozinhos, certo? Mais uma vez, na cartonagem. E muitas vezes eles são combinados com estes outros, com o cítulus colocistis, que este é mais até para o intestino. Olha, falta-me aqui um A. É a Bravónia, o Veraculum, portanto, isto são as cepas que eles normalmente utilizam nestas situações de desintoxicação, dos homeopáticos, ok? Tem essa vantagem, poderem ser dados a pessoas polimedicadas sem risco para a situação terapêutica em si, se é uma questão de hipertensão, se é diabetes, seja o que for, né? Até quando há medicação de antibióticos, a tratar infecções, for. Tem essa grande mais-valia. Até aqui. Tem aqui três opções, como vê. Isto nós adequamos de acordo com o quadro da pessoa, certo? Podem ir pela via da aromoterapia, podem ir pela via da fitoterapia, podem ir pela via da homeopatia. Eu não misturava as coisas. Ai, porque é que eu não faço? Não misturei, ok? Porquê? A homeopatia com aromoterapia não funciona. Porquê? Os óleos essenciais têm níveis energéticos e vibracionais altos, a homeopatia é residual. Ok? Ou seja, a aromaterapia anula a homeopatia. Portanto, tomar os dois em simultâneo, nem pensar. Utilizar os dois ao mesmo tempo, não. A fitoterapia com os outros também não faz sentido. Portanto, eu aqui, em termos lógicos, escolheria uma opção e fazia essa opção. Agora também pode fazer uma opção agora, depois na primavera escolherem outro e depois logo veem qual é que o vosso organismo também diz, ok, dou melhor com este. Também podem fazer essa experiência, ok? Agora, há várias maneiras. E quem quiser fazer só com alimentos, fazer os tais batidos, há essa opção, não é? E normalmente até juntam outras coisas, juntam outras ervas. Quem quiser fazer um detox mais profundo, relativamente também no que toca a metais pesados, normalmente os últimos estudos que têm surgido, em termos naturais, as plantas que nós temos ao nosso dispor, que nos ajudam também a fazer desintoxicação de metais pesados, além da clorela, temos os coentros. Os coentros da culinária têm essa mais-valia. Não é por acaso que muitas vezes põem coentros em pratos de peixe, né? O peixe normalmente é o alimento mais contaminado com metais pesados atualmente. E, portanto, o juntar coentros ajuda também ali a reter ali um bocadinho os metais pesados para não serem absorvidos pelo organismo. Está bem? Porque depois tem efeitos secundários a nível mente, a nível de imensas coisas. Aliás, há pai, se a gente tivesse a noção da quantidade de problemas de saúde que surgem por causa dos metais pesados, o pessoal pensava duas vezes, não é? Mas pronto. Portanto, há aqui coisas que eu não disse, porque há muito mais que eu podia falar, mas também não queria fazer uma coisa muito extensa. Hoje ainda só é segunda-feira, ainda temos uma semana de trabalho pela frente. Tem mental. Desculpem. Portanto, é um bocadinho por aqui. Eu acho que ainda tinha aqui mais um ou outro slide. Eu fiz uma apresentação muito curtinha. Já me sabem o que é que ainda tem aqui. Portanto, era isto. Lá está. Que método é que devem escolher, né? Dentre os três que apresentei, é assim, é aquilo que vocês sentirem mais à vontade para fazer. Se quiserem optar pela via da aromaterapia, já sabem, eu basicamente faço sempre só com dois óleos essenciais, é com limão e com alecrim e verbenona, e pronto. Para quem tem mais dificuldade em engolir ou não gosta dos sabores, né, porque são sabores às vezes um bocadinho mais fortes, não gosta, pode sempre optar pela via da fitoterapia, das plantas medicinais, tendo em consideração a situação dos medicamentos, ok? Tem que desfazer as tomas. Ah, ou, em último caso, vertente mais segura de todas, no sentido que, até por grávidas e pessoas com doenças oncológicas podem utilizar a homeopatia, os granulozinhos ou a versão em líquida, ok? Se vocês quiserem, também vos posso indicar os nomes dos. Aquilo é composição, mas se quiserem que eu vos diga mesmo os nomes que devem procurar, também vos posso dizer sem problema nenhum, está bem? E depois, falta aqui uma imagem, slidezinho, dúvidas. Então, Eu já fui tirando as dúvidas no decorrer da live. eu procuro sempre fazer um bocadinho isso, ir tirando as dúvidas ao longo,
porque às vezes surge e depois se a gente não esclarece logo, depois já não se lembra bem e a dúvida fica ali. Ora, ora nem mais, já estamos nessa idade da gente se esquecer. É Às verdade. vezes nem o esquecer, é passa e depois uma pessoa só quando vai mesmo utilizar É, na prática. É o que eu costumo dizer muitas vezes é, às minhas alunas. Ela diz, ai, tal, não sei o quê, dúvidas. Nunca ninguém tem dúvidas. E depois claro. vocês vão começar a ter dúvidas quando começarem a utilizar as coisas. Porque é na Então, prática que isto depois se depara com questões, com ansiedade, claro, com dúvidas, com medos, com receios, né? Tipo, será que eu uso uma? Será que já posso usar duas? Será que duas gotas? Ou será que faço isto? Ou será que faço aquilo? As dúvidas surgem depois na prática. Por isso é que eu também pus ali, eu vou pôr aqui outra vez, aqui no claro, chat, que muitas vezes é durante na prática que depois surgem as dúvidas, né? E eu falo por mim, atenção, eu quando comecei, tanto na situação da farmácia como na situação da aromoterapia, todas as terapias que eu fui aprendendo, só tenho que procurar aqui porque eu não sei o nome de cor, as dúvidas depois foram surgindo conforme fui implementando, não é? Ora, a gente aos bocadinhos, né? A Jordana já fez formação, já faz 2 anos, não, Jordana? É provável, sim. 2 anos. Dois E as aninhos. dúvidas é só mesmo na prática. Pronto. E pronto, sempre que eu puder ajudar, cá estou. Pronto, e então agora como é que é? Vamos fazer um detox ou não vamos fazer um detox? Eu já estou a fazer o meu. Já comecei logo assim às festas. Alguém senta, aqueles primeiros slides que eu apresentei, o cansaço, o inchaço, ali a ação de peso. Alguém aí está a sentir-se nessa fase de cansaço, tipo, ai, está a precisar de umas férias? Vou começar na lua cheia. Ok, ok, pois lá está. Pois há esta outra vertente, que é a parte holística da coisa, não é? Eu, por acaso, optei por fazer logo mal acabou o ano, isso é para arrumar, é para começar já bem o ano e é para limpar já tudo como é suposto estar cá. Né? Que é para eliminar o velho, que é para vir o novo, não é assim?